Boa noite, amada igreja. Boa noite. Estou aprendendo contigo. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer mais um dia que Ele tem nos dado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em Cristo Jesus, Pai, estamos aqui para te agradecer. Mais um dia que Tu tem nos oferecido, tanto para brilhar, para dar testemunho, Pai, da nossa cabeça, para mostrar ao mundo que Tu vive dentro do corpo do ser humano. Antes Tu vivia, Pai, no templo, parecia daqueles irmãos, mas hoje Tu faz morada exclusivamente em cada um de nós. Por isso que nós não somos mais de nós mesmos, mas de Ti. Nos ajuda, meu Deus, a Te adorar, a manifestar o Teu santo nome. Cuida das nossas famílias. Cuida de cada um de nós. Em Cristo Jesus, eu te rogo, que eu te peço. Amém e amém. Amém. Eu vivo, meu Senhor. Tu és ser louvado, serei salvo dos inimigos. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão Deus? Me revestirá de força. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive! Amém. Glória a Deus. Página 6. Grato Deus Por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me amar, minha alma salva. Aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. Grato Deus por me amar. Sou grato por minha alma salvar. O noivo de um amor louvando a Jesus Senhor. Unando os sorrisos, exaltado Senhor, aleluia. Grato Deus por me amar. Sou grato, pois minha alma salvar. Revela teu santo ser contigo, então viver. Usa-me
possui em mim, enfim, aleluia, Grato Deus, por minha alma, sou grato por minha alma salvar. Aí ajuda aqui, quem sabe? Cântico 7, página 7, cântico 14. Rei de Davi, Soberano Senhor, digno de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do ar. meu irmão, Raiz de Davi, soberano Senhor, digno de toda a criação, vestido de glória, poder e louvor, governa a destra do Pai. Todas as coisas foram criadas sem ele, nada se fez. Nele estava a vida e a luz para os homens resplandecer. Mas foi o agrado do Pai que a plenitude viesse por ele, trazendo perdão pelo sangue, restaurando a aliança para nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Pai Santo, Pai amado, que o Senhor possa, Pai, estar nos dando ouvido para ouvir. E que o Senhor possa, Pai, estar falando aí tudo certo. Eu Jesus que espero só mim. Amém. Não sei. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus possa brilhar em nossas vidas. Amém. Bom, mais uma vez, o Senhor nos proporcionar esse momento maravilhoso, né? De estarmos aqui. Podíamos estar em casa, né? Devido ao cansaço do dia, tanto para nós homens, né? E mulheres, né? Eu acho que os únicos que estão cansados aqui são essas crianças, né? Aí com todo gás, graças a Deus, né? A preocupação é só de brincar, comer e dormir. E é bom demais, viu? Mas que bom, irmão. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. No capítulo 5. Capítulo 5. Todos leram hoje. Eu estou lá no grupo, né? Alguém deu bem uma olhadazinha lá? Todo mundo tem demônio, né? Todo mundo tem demônio. É? Todo mundo tem demônio. Só que o cara lá é uma legião. 2.000, né? Não? 6.000. A mandada de porco era 2.000. É. Uma legião é 6.000 mais 6 espíritos. Irmãos, no capítulo 5, no primeiro versículo adiante. É sobre Marcos, irmãos. É, Marcos. Capítulo 5. Alguém quer falar alguma coisa do que já foi estudado para trás, a quarta-feira, o que eu trouxe? Falar sobre a importância, né? Sobre realmente ouvir e almejar a ouvir para aprender e viver. Né? Porque foi o
subsolo, né? Isso. E a demonstração que tinha um único solo que procurou a dar fruto. Isso. Então, essa deve ser a nossa manifestação. Você ceder a buscar mais a palavra de Deus e entender a mente do Senhor. Isso. Porque se não for assim, a gente vamos ficar do lado de fora. Isso. Mais alguém? O que é que nós temos aprendido aqui no livro de Marcos? No livro do Evangelho de Marcos. Falar sobre o sol, né? Que é muito bom. Sobre a candeia, né? Não pode ser escondida, né? Mas tem que estar lá no alto, né? Para que possa. Imagina se Jesus tivesse ficado debaixo, né, da escuridão, não tivesse se manifestado. O falou que aquela passagem lá, primeiro ponto é a pessoa de Cristo. Né? Simplesmente que não veio ficar isso. Assim, morrer da música, o que aconteceu. Mas quando ele resplandeceu, variou para todo mundo sair da história. Falando sobre hoje, o que é que nós podemos falar sobre a questão da luz? Eu falo na questão do que é que ela significa para nós. A luz, qual o objetivo dela? Da luz. Alguém quer falar? Qual o objetivo da luz, irmão Antônio? Vida, luz, Isso, né? Mais alguém? Qual o objetivo da luz? mostrar Iluminar. Bem. Ou seja, na parte de iluminar, né? Mostrar o caminho ou a verdade. E a luz dá me enxerga logo de longe, né? Porque a luz é logo de distância, ela dá de logo, enxerga logo a luz. A luz é muito importante. A luz ela traz alegria para nós, não traz? Quem acha que a luz traz alegria? Ah, que faz? A mamata quer falar, fala aí, mamata. A luz. O que é que a gente pode falar sobre luz aí, mamata? A primeira coisa que Deus falou, né? Isso. Tudo era em trevas, né? Isso, tudo era trevas, né? Deus disse: haja luz. Então, a primeira coisa criada, né? A luz. Isso. Porque ela clareando, ela revela a necessidade de que precisa ser feito, que precisa ser mudado, para ter o poder de guiar. Muito bem, exatamente. E isso é uma referência, não é verdade? Porque a trevas é algo muito tenebroso, não é verdade? Quando falta energia, né, que fica tudo escuro, né? Trevas, né? Você não consegue enxergar nada, né? Nem que está aqui no palco da sua frente, né? Mas quando chega a luz de volta, né? Vem aquela alegria, né? Porque nós voltamos a enxergar tudo novamente. Não é verdade? Então a luz, ela, para nós podemos tirar várias coisas boas da luz, né? É aquilo que guia, aquilo que é uma referência, é aquilo que traz alegria. Vai falar. não, mostra o defeito, né? Mostra os defeitos. Eu estava lá no quintal do Léo, eu estava lá perto da casa do pai da Ivana. Aí o Sanzinho, meu amado irmão, ele passou assim, e eu estava lá na luz, ele passou, eu saí do canto e desceu no buraco abaixo. Só que ele estava não viu o buraco, né? E ali, né, simbolizando para nós a primeira queda, né? Literal. O irmão quando falou aí o principal ponto da luz é realmente mostrar os defeitos, né? Interessante, nós que trabalhamos em construção, se de manhã nós fizermos um reboco, né? De manhã, né? Tá aquela sombra ainda, você vê o reboco perfeito. Mas quando o sol, irmão, bate naquela parede,
você vai ver todos os defeitos que tem naquela parede, mal desempenada, vai ver um buraco, porque a luz, ela realmente ela vai mostrar o defeito de qualquer coisa. É que nem o pintor, né, Edmilson? Quando tu emassa a parede, mas depois o Edmilson vem com a lâmpada, né? Clareando para ver onde é que tem um defeitozinho, porque sempre vai mostrar para o Edmilson aquele defeito é a luz, né? Aí ele vai lá e ajeita, e a luz é aquilo que traz vida, né? Uma vez eu e vocês, a gente estávamos nas trevas, né? Mas um dia nós enxergamos a luz e hoje nós temos o quê? A vida. Hoje nós temos vida. Então é por isso que Cristo fala que a luz, que somos nós hoje, né? Nós temos que estar lá, né? No campo mais alto, que é para as pessoas terem o quê? Uma referência, né? As pessoas poderem ver, mas ali tem uma luz, ali tem uma esperança, né? A gente fala que é a luz do fim do túnel, né? Que é uma esperança. O que está assim, né? A luz do fim do túnel, né? Você está naquela, tipo um labirinto, mas de repente você dá aquela luzinha lá no final, ali você vê vida. Rapaz, olha ali a luz, né? Porque as pessoas olharam para Cristo, né? Porque Cristo foi aquela luz que realmente resplandeceu. As pessoas olharam para Cristo, rapaz, aqui verdadeiramente é a luz que veio para clarear as trevas, né? Então, assim, como nós somos luz, como a palavra nos fala, nós possamos estar no alto. As pessoas possam olhar muito para você e ver que nós possamos ser aquelas pessoas que possam guiar e tirar aquelas pessoas que estão o quê? Nas trevas. A luz é algo que pode estar uma escuridão terrível. Vocês conhecem vagalume, né? Tem um interior, né? Pode ter uma treva terrível, mas você vê um vagalume e só um sequer, você vê o que? Uma luz nas trevas. Porque onde a luz chega, ela traz vida. Quando se sabe, né? Sai. Exatamente, ela tem que sair. Não existe. Tem que sair. Por que é que muitos não querem ir para a luz? Porque a luz vai mostrar o defeito, né? Aí é pesado, né? Rapaz, realmente assim. Aí a pessoa vai tomar a decisão se quer se livrar do defeito ou quer que realmente ser guiado por essa luz. Então, nós possamos ser essa luz que esteja o quê? No alto. Né? A lâmpada aqui, para ela clarear melhor, tem que estar aqui no alto. Ela clareia o ambiente todinho. Se ela já estiver embaixo, já não é da mesma forma que esteja o quê? No alto, né? Para clarear. Então, nós possamos ser essas pessoas, irmãos. Luz que realmente as pessoas possam olhar e ver a diferença em mim e em você, né? Ao ponto de querer também participar dessa luz. Alguém quer falar alguma coisa? Até aqui que nós aprendemos. Aprendemos bastante coisa importante, né? No livro de Marcos, né? Então, pronto, aqui no capítulo 5, na continuidade, olha como é que fala. Esse texto aqui é um texto bastante conhecido por todos nós, que vai falar de um homem endemoniado, não só com um espírito maligno, mas com uma legião. Olha como é que fala. É a continuação. E chegaram ao outro lado, Jesus e o discípulo que andavam com ele. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do mar, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o quê? Prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas. E ninguém podia o quê, meus irmãos? Amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se o quê? Com pedras.
E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não o quê? Me atormente. Então aqui nós podemos presenciar, meus irmãos, como era a vida deste homem. Não era uma vida muito boa para ele. Era uma vida totalmente de trevas. Aqui vai declarar a palavra de Deus como era que vivia esse homem. Vivia em sepulcros, se martirizava, né? Se cortava. Porque o que habitava na vida desse homem não era só um espírito maligno, né? Nós vamos ver mais na frente lá, que era o quê? Uma legião de demônios. Uma legião de demônios. E era uma coisa tão terrível, irmãos, que nada podia segurar aquele homem. Tudo que acorrentava ele era o quê? Despedaçado realmente. Porque não era aquele homem que fazia isso, mas sim a legião de demônios que habitava na vida daquela pessoa. Vocês já viram alguém endemoniado, irmão? Já viram, meu pai? Todo mundo tem asa severa? Uma vez eu vi na proteção. Não, mas de verdade mesmo. Porque existe, irmão, vai ver. Porque tem uns que, querendo ou não, às vezes é novela. Mas fala aí, irmão, assim, o que você presenciou? Uma vez, lá em Piauí, tem uns parentes lá que eles mexem com macumba. Aí tem uma pessoa lá que dizem, leva o pessoal para tirar o espírito, né? E a pessoa estava, como diz aí, endemoniada. E às vezes dá uma loucura, começa a quebrar as coisas, se bater, bater contra a parede, essas coisas. Aí levavam lá na pretinha e lá na macumba lá, eles faziam muita coisa lá e tiravam o espírito da pessoa. Então aí é já uma coisa contraditória, que era demônio, expulsão de demônio, né? Onde Jesus fala que como é que pode, né? Vamos dizer lá que Jesus está expulsando os demônios por Deus Ebu, né? Aí quer dizer que no caso lá que foram para a macumba para poder expulsar o próprio demônio. Então já. É porque lá eles acreditam muito que a macumba pode ser usada para o bem. Tanto que prometem, né, que trazem a pessoa amada, prometem qualidade de vida, melhoria financeira, tudo através da parte do corpo humano. Isso. Enfim. Interessante que eu também conversando com uma pessoa que mora na rua de casa, meus irmãos me conhecem, nós moramos lá, que a mãe dessa pessoa era envolvida com isso aí, uma cumba, feitiçaria. E essa pessoa falou para mim que o dia a mãe dela lá processo, demoniada, sabe? Que ninguém segurava. Aí chamou outra pessoa também que participava da mesma coisa que ela participava, aquela feitiçaria, macumbaria, para poder expulsar aquele demônio. Você vê como é as coisas. Então é um meio que está conspirando entre ele mesmo, né? Não é verdade? Mas assim, eu já presenciei, de verdade. E é uma coisa louca. É uma coisa que realmente, irmãos, você segura muitas pessoas e não consegue segurar aquela pessoa. É uma força que não é daquela pessoa realmente, que era o que acontecia com este homem. E não era ele. Mas a legião que habitava nele fazia que acontecesse o quê? Essas coisas. Ao ponto realmente ele se acorrentar e despedaçar o quê? Aquelas correntes. Ao ponto dele pegar e se martirizar, se cortar e ficar vagando de dia e de noite, né? Por causa da legião de demônio que habitava na vida dessa pessoa. Então realmente é uma vida sofrida. É uma vida que a gente não deseja nem para o próprio inimigo, não é verdade? Então eu já presenciei, existe no ensino de verdade, eu presenciei com esses olhos, e aconteceu assim quando eu me congregava, mas de verdade, não era uma coisa que era inventada, a pessoa estava inventando, eu cheguei a presenciar, e era expulso ali por aqueles livros, né? Não é falar para falar. O trabalho de Satanás, né, Jesus ele falou aqui, para dar entendimento, quem estava acusando ele
Deus é Deus. Exatamente. Mas nós sabemos que ele é um enganador. Ele é um enganador. Quando Jesus plantou trigo, Satanás também está aí. Então, ele é um enganador. Ele sabe trabalhar. Não quer dizer que ele está tirando aquela entidade daquele ser humano. Está só ordenando Não, é a isso. situação. Isso. Eu vejo nas igrejas pentecostais que fazer visita, quem mais se manifesta é aquelas pessoas de frente, sabe? Que vivem de frente e recebem aquela entidade, dizem que é o Espírito Santo, e faz coisas que a gente não vê na Escritura. Né? Então, é uma maneira de simular, de enganar quem está lá, quem não é a Bíblia, quem não é Isso. Interessante que isso aqui é uma coisa que já aconteceu nesse tempo, é verdade, porque quantos demônios Jesus não expulsou realmente de verdade, né? E aqueles demônios não voltavam, uma vez sendo expulso, né? O Senhor Jesus Cristo, né? E assim também com os apóstolos. Quantos demônios também os apóstolos expulsaram? E também os discípulos também da mesma forma. de Marta também. Tirou também que foi de Marta ou de Maria. Eu sei, aquela que também, exatamente. Maria não, mano. Maria que foi levar. Tinha uma também que era dela, tinha. Maria que era de Marta também, era uma coisa disso dela. Era de Marta. Não pensava, não. Então, sim, irmãos, então isso já acontecia naquele tempo e até hoje acontece. Se acontecer, por exemplo, você pode prestar atenção quando acontecer isso, quem é que as pessoas vão morrer para expulsar? Rapaz, tem um crente aqui na minha rua. E aí? Nós que somos a luz, né? E aí, sabe que nós temos a capacidade de chegar lá e orar em nome de Jesus, aquele espírito ele ser expelido? É porque quando tem um problema, as pessoas procuram a luz, porque a luz é que vai trazer o quê? Uma paz, né? Já aconteceu muitas das vezes, isso aconteceu na lado de casa, assim, eu ia lá na igreja, quando nós se congregamos, chamar lá algum irmão, alguma pessoa para poder estar orando por aquela pessoa e aquela pessoa, né? O Espírito, né, que alguns irmãos foram lá tirar o Espírito, né, viram os apóstolos tirando e foram lá, tirando o Espírito. Aí o Espírito disse, eu conheço ela, eu conheço o irmão aqui, mas vocês aí meteu a sua, ele saiu lá desnudo, segunda-feira. Exatamente, aí foi Jesus que pegou e revisou, ó, tem certa caixa de demônio que só pode sair com jejum e oração, justamente para aquele lá que apanhar de verdade, né, que está expulsando os demônios não de Paulo, né, ó, eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas vocês aí eu nem conheço, então me perdo, não é verdade? Aí diz, ó, tem certa Agora tem que estar consagrado. é isso aí que eu quero chegar, o ponto. Aí eles falam, ó, tem certa carta de demônio que só sai do jejum o quê? De oração. Então, irmãos, é uma coisa que às vezes a gente. Porque eu vejo assim, até que eu posso falar assim, irmão, nós não somos pessoas muito espirituais, uma das vezes, nós somos mais pessoas de raciocínio, que sabe da verdade. E cadê o espiritual, o jejum, a oração, a consagração? Para que se caso acontecer isso aí, rapaz, eu não tenho autoridade, não, porque a autoridade não é nossa, nós sabemos, né? Mas o Jesus a que eu me consagro, a que eu jejuo, ele que tem essa autoridade, através de mim, eu orar e esse espírito sair do corpo o quê? Daquela pessoa. Então, irmão, se caso não tiver nessa situação, é bom que nós nem vá. Porque estão demônios, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas tu aí, eu nem conheço, então me perca. E a vergonha que a gente vai passar, né? Então é por isso que a luz que somos nós temos que estar o quê? Preparado.
tratou do quê? Boa obra. Não é verdade? E às vezes nós somos pessoas que só estudam mais, não sei mais, ter mais raciocínio, e o espiritual às vezes não tem longe da gente. Até o ponto nem de acreditar nessas coisas que acontecem, que realmente acontecem. Que existe verdade. O mundo espiritual, nós sabemos que não foi só expulsar Satanás, mas foi Satanás e uma legião de anjos que foram decaídos falando por Satanás. E é eles que operam o quê? Nas potestades o quê? Espiritual. O Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, né? Mas contra as potestades o quê? Do ar que opera o quê? No meio da gente, irmãos. Isso acontece de verdade. E nós sendo luz, como é que está a nossa vida? Já pensou alguém batendo essa porta lá, sabendo que nós somos. As pessoas chamam de crente, né? Rapaz, não, o cara é evangélico, é crente, é irmão. Se os caras lá, e eu vou olhar para processo. Rapaz, e aí, como é que. Não vou não. Fica parado. Ah, é porque Jesus falou, tem certo tipo de demônio, que é, no caso, a legião, o negócio só sai com o jejum e oração. Mas eu preciso ser vocês preparados para pular. Se caso acontecer isso aí, nós podemos ir lá e orar. E o nosso Senhor Jesus, que dele é que dá autoridade, acreditou ser o quê? Expelido. Porque nós somos o quê? A luz. Interessante, irmãos, que esse homem aqui ele tinha uma legião. Né? Por isso que aconteceu tudo isso com ele, né? Tá, se martirizava, ficava vagabundo de noite. Uma vida realmente sofrida. Assim também era nós, que tinha só o quê? O espírito, né? São o demônio. São demônios, mas todos os espíritos por nós faziam, não é verdade? Imagina aqui uma legião de demônios. Aí no versículo 6 fala assim, ó. E quando viu Jesus ao longe, correu o quê? E o adorou. Nós podemos ver em todas as passagens da Bíblia que quando os demônios se encontravam com Jesus, qual era a primeira coisa que eles faziam? Se prostravam diante de Jesus e faziam o quê? E adoravam. Porque eles conheciam e sabiam que era Jesus. Porque eles estavam onde? Lá no céu, juntamente com o Pai e com o Filho. Então eles sabiam que realmente ele era o Jesus, o Messias enviado para poder salvar o quê? O mundo. Só que nós podemos observar que Jesus em nenhum momento, é tanto que e muitas das vezes Jesus fez para divertir. Em nenhum momento Jesus ele quis ser adorado por quem? Pelos demônios. De maneira nenhuma. Tanto que muitas das vezes ele advertia até falava, ó, vocês se calem, né? Quando teve uns lá que falou, ó, nós sabemos que tu és o Deus vivo, esse curioso, né? Porque não era chegador de quem? De Jesus, para ser levantado. E no versículo 7 ele fala assim, ó, e clamando por uma de voz disse, que tenho contigo, Jesus, filho de quem? Do Deus Altíssimo, porque realmente eles sabiam que Jesus era o filho do quê? Do Deus Altíssimo. Porque eles também viviam com quem lá no céu? Com o Senhor Jesus. Eles estavam lá. Foram expulsos de lá. Então eles sabiam que ele realmente era Jesus, o filho de quem? Do Deus Altíssimo. É interessante que e ali, geralmente quando acontecia essas coisas aqui, os demônios, ali tinha os fariseus, tinha os saduceus, e eles iam até os próprios demônios com freio da boca deles, que ele era o filho do Deus Altíssimo, tem mais de eles aí, porque não acreditavam que aquele era quem? O Messias. Só que uma coisa muito boa vai acontecer com esse homem. Ele vai se encontrar com quem? Que é quem? A luz que veio para alumiar quem? As trevas. Então todos aqueles que se encontraram com Jesus, todos aqueles que tiveram encontro verdadeiro com Jesus, as suas vidas foram o quê? Transformadas. Foi o que aconteceu com o Senhor. A história desse homem aqui é muito linda, né? Devido que ele passava e de repente ele ficava pensando, ficar curado, ficar liberto de toda aquela legião de demônios. No versículo 8. Porque dizia,
No versículo 7, desculpa. E clamando com grande voz, disse: Quem tenha contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus, que não quer me atormente. Eles estavam ali conjurando, pedindo, para que Jesus não viesse atormentar eles. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Quem dizia isso era Jesus. E aqui eles estavam falando. No versículo 9 fala assim, ó, e perguntou-lhe. Quem perguntou? Jesus, né? Interessante que em poucas partes da Bíblia que vai acontecer isso aqui. Jesus perguntar, né, qual o nome dos espíritos, né? Nós vamos ver que a maioria da parte de Jesus foi expulsado. Não tinha nenhum tipo de conversa, né? Espírito do demônio. Mas aqui nós podemos ver que Jesus perguntou qual era o nome, quem era eles, né? E eles vão lá e respondem. No versículo 9. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Isso aqui é Jesus perguntando aos espíritos. E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos o quê? Somos muitos. Legião é o meu nome, porque somos muitos. No versículo 10 fala, e rogavam-lhe muito, que os não enviasse para fora o quê? Daquela província. Interessante que eles não queriam saber, meus irmãos, daquela localidade. Porque ali eles faziam o quê? A festa, né? Ali tinham pessoas para eles poderem pintar e bordar e fazer o quê? O que quiser. Então eles rogam, eles pedem a Jesus, ó, por favor, não tire nós aqui dessa localidade não, dessa província, nós queremos ficar aqui. Nós queremos permanecer aqui. Ainda tem a ousadia de fazer um pedido ao Senhor Jesus. No versículo 9 fala assim, ó, e andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos o quê? Neles. Nós podemos aqui observar que aquela legião de demônios, eles não queriam ficar só pairando por aí, vagando, mas eles queriam fazer morada de quem? Um ser humano é uma pessoa. Não manda que nós entremos aqui nessa manada de porcos. Não queria sair daquela província. E Jesus logo permitiu e sair daqueles espíritos imundos, entrar nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro do mar. E eram o que, meus irmãos? Aqui que eu falei, né, cara? Era quase 2.000. Olha aqui, ó. Quase 2.000. Pronto. Se precipitou. E era quase, né? Entendeu o ponto exato, né? E era quase 2.000. Então, olha como era que estava o estado, meus irmãos, da vida desse homem. Você imagina aí 2.000 espíritos malignos habitando na vida deste homem. Era por isso que ele viveu o que essa vida, o que destruída, irmãos. Uma vida realmente de tristeza, né? Porque se martirizava, ficava vagando. Mas esse homem aqui, meus irmãos, ele teve um encontro com quem? Com Jesus. Ele teve um encontro com aquela luz que podia realmente libertar ele das trevas que ele vivia. E assim aconteceu. Jesus libertou aquele homem daquela legião de demônios que habitavam na vida dele. Lançando na manada daqueles porcos. Alguém quer falar uma coisa? Nós temos que entender que esse estudo aqui não é certo que fala, não. Vão ter que levantar a mão. Não, Irmão, mas né, cada um falar. estava explicado. Não, mas sempre tem mais alguma pergunta. Não, irmão, mas isso aqui e tal. Alguma coisinha diferente. A pergunta que eu faço assim, eu também faço. Não, tem que fazer aqui no coletivo, irmão. Passa logo aí. Né? Secretamente. Não, porque se a gente for
mostrando Mateus e Povo. Lucas. Ah, tu fala que Mateus mostra 2 e Marcos o quê? E aí? Como é que vai fazer? É que não segue Jericó. Tu já ouviu? Mas não sei se é Mateus ou é em Marcos, mas não sei se Mateus fala e quando chega em Marcos fala que eram 2 que estavam proclamando. Né, ó? Tu falou aí que em Mateus fala 1, né? Não. Em Mateus fala 2, que era 2 verdadeiros. E em Marcos fala 1. E o de Jericó também. Tem um que fala que era só um comando. Mas em outro evangelho fala que era 2. E aí, como é que vai sair disso aí? Está sempre doido? Está sempre doido. O importante não é que sendo um robô, eles foram libertos. Tem como acha aí? Não, é a visão de cada um. De cada um, né? Lucas também vai o que não crescer. Fala só o É porque tem irmãos, tem certas coisas nas escrituras que a gente lê e a gente fica matutando, né? E às vezes tem certos pontos que as pessoas até pegam ali, quer isolar e quer criar o quê? Uma doutrina. Um exemplo aqui, eu quero só compartilhar com todos os irmãos. Né? Eu estava lendo, eu li um livro de Levítico. É um livro que no começo é chato, assim. E tá assim, né? É muitas coisas repetitivas e a nossa mente, ela não quer, ela fica cansada daquilo que é repetitivo, né? Mas quando vai chegando no finalzinho ali, você começa a gostar. Aí chega uma parte lá, não sei se eu li porque eu li agora atual, eu já tinha lido algumas vezes, mas li de novo. Chega uma parte lá que, porque no livro de Levítico, ali é só um livro de ordenança, né? De ordenança para o sacerdote, para o povo de Israel. Ali é coisas bem detalhadas que Deus ele fala para que Moisés faça o quê? Para o seu povo. Aí chega uma parte lá que fala, ó, se a filha do sacerdote, quem era o sacerdote naquele tempo? Ele representava o que, o sacerdote? Cristo. Aquele que guiava o povo. Aquele que foi separado exclusivamente para trabalhar para quem? O Senhor, e direcionar o povo, andar conforme o quê? A vontade de Deus. Então, irmão, estou só falando isso aqui, que é um ponto que as pessoas podem pegar e indagar hoje na questão do presbitério. Eu não li, né? Aí fala, ó, se a filha do sacerdote pecar e trazer uma vergonha, ela vai ser punida. Aí eu pensei, bicho, então o cara vai deixar de ser sacerdote. Não, mas a Bíblia falar que ele continua sendo o quê? Sacerdote. O que eu quero falar com isso? Eu posso trazer um ponto hoje, rapaz, eu sou um presbítero. Porque na nossa doutrina fala o quê? O cara é presbítero, tem lá os filhos lá no caminho, mas se caso se desviar e abandonar, tem que deixar o quê? Então, entenda aqui, eu só porque... Mas a Bíblia diz, se ele não sabe cuidar da própria carne, não pode... Não, entenda, eu estou indo um pouco, irmão. Não sei, eu estou entendendo. Cada pessoa pode pegar e querer indagar. Mas o cara que era sacerdote, representante de Deus, que guiava o povo. Se o filho pecasse, não pedia o sacerdócio, porque o presbítero, ele tem que deixar o cara. Eu estou falando coisas que as pessoas podem pegar e trazer uma confusão para o meu quê? Da igreja. Mas nós temos que entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa, né? É outra coisa. Mas são certas coisas. Que nem um exemplo, não, mas lá no mundo falava que era um, aqui falam 2. É coisa que a gente pode estar pensando e analisando, mas não é coisa que a gente entrar numa questão de debate, né? Porque se eu pensar bem, mas se eu não sacerdote, a filha pecou, o filho pecou, mas ele continuou lá liderando assim, né? Guiando o quê? Que ali naquele tempo era a igreja do Senhor. Aí, por exemplo, o presbítero, o filho pecou, porque, não sei se os irmãos sabem, mas tem muita essa questão no meio da igreja de Cristo. E não é fácil, não. Se o filho pecou ele, mas o cara continua exercendo um cargo de presbítero, né? Por exemplo, né? Então, são coisas que a gente vê na Bíblia
E é por isso que traz muita confusão no mundo aí lá fora, como também no meio de nós. Às vezes as pessoas dentro do consenso querem fazer. E dê um exemplo, a Bíblia fala de quê? De filhos. Mas não pode ser só um filho? Tem debate sobre isso eu já vi, já presenciei na igreja de Cristo. Não pode ser só um filho, não. Tem que ser no plural, filhos. Mas lá é de uma mulher só. Não, lá na treva é uma coisa. Mas agora estou na graça, mas no tempo das trevas lá eu deixei a primeira mulher, não deu certo, né? Mas agora estou na graça, arrumei uma, e aí? Posso ser presbítero? Não, porque eu vai dar a segunda mulher. Aí tem uns que dizem que apoia. Eu quero falar, Senhor, que essa é a coisa que a gente vê na vida, e sem analisar e parar, traz uma confusão aqui no meio da igreja, né? Principalmente dos que são em ato todo tipo de. Mas é uma que tem que se atentar, e é o que traz muita divisão no meio da igreja. E várias coisas. Que nem um exemplo, nós temos uma questão do governo da igreja, que é a questão do instrumento. Onde é que está falando o novo, porque as pessoas falam, onde é que está falando o Novo Testamento que não é permitido o instrumento na adoração? As pessoas não falam, né? Os que querem instrumento, não, me mostra aqui no Novo Testamento, está tendo a proibição do instrumento aqui na adoração do Senhor. Se Deus na lei, nas adorações tinha, porque agora não pode ter? É questionamento que as pessoas não fazem, não é verdade? E aí? Né? Aí onde é que nós vamos chegar com isso aí? Então, mais um exemplo. Na questão do instrumento já vem explicado, né? A Bíblia, onde ela se cala, vai se calar o quê? Também. E algumas vezes que vai falar de oração, o Paulo falou que nós temos que adorar, né? Em espírito e verdade, mas em nenhum momento vai falar em nenhuma questão de instrumento, como lá na lei falava, mas eram instrumentos e também era específico, né? Não era qualquer instrumento. Que Davi, né, houve várias mudanças. Né? Quando estava mudando outro instrumento, aí diz, tem que voltar ao instrumento que Davi fez. Tinha que ser aqueles instrumentos, sim, para Deus aceitar a adoração. Se não fosse aqueles instrumentos, o seu instrumento estava ultrapassando. E sem contar que a gente observando, os irmãos aqui que já leram, no presenciei, mas naquele tempo os instrumentos eram usados mais na questão das festanças. Mas na questão da adoração mesmo, eu acho que lá no tempo lá, que tinha adoração, não era usado, não sei. No momento que tinha, né, lá no Arvelado, né, como foi. Mas ali era, cada um seguido, era o chamamento, né, as problemas, né, dela, questão, fugir um pouco aqui, mas só a questão, assim, para a gente salientar com esses pontos, né. Às vezes tem certas coisas que para trazer, Matheus, confusão na nossa mente. É por isso que a gente tem que estar lendo, examinando e perguntando. Perguntando aqueles que são mais experientes, para poder ver como é o negócio. Porque se a gente começa a escutar muito lá fora, aí traz uma confusão na nossa mente, a gente fica. Eu acho que talvez a questão do instrumento, um exemplo bom também, que pode ser usado igual, é até a questão da bebida. Como esse cara que falou. Mateus, que está na igreja, assim, pô, ele lançar a bebida lá, como é que é lá? Não, tipo assim, a gente teve um estudo sobre a gente já bebida específica, né? Aí ele falou, mas tu sabe que a Bíblia não proíbe, né? A questão a beber, ela proíbe a embriaguez. Aí entendi, não sabia. Não, precisa dessa informação. A embriaguez não pode, realmente. Aí, pois é, aí eu bebo de vez em quando e me embriaguei. Só que um exemplo que ele pode gerar isso em frente a instrumentos é que, tipo assim, a pessoa se confiar em si mesma. Só um pouquinho não é pecado, só um pouquinho não é pecado, só um pouquinho não é pecado. Vai ter um dia que ela vai ficar com a homenageada. Talvez o cara que nunca se embriagou, talvez se embriague, e o pessoal que usa instrumento, que se considera normal, quando eu estou fazendo um show, algo todo tipo, que já não é mais voltado para o Senhor. E, então é por isso que no Novo Testamento, nós não vamos ver nenhuma menção na adoração ao Senhor do instrumento.
Porque não, vamos começar aqui só com violão, não, violão é uma coisa não é legal, né? Você vê um cara tocando violão e louvando, é bonito, eu acho bonito. Aí a gente começa aqui com o violão, né? Mas chega um tempo que o violão não vai ser mais agradável a nós. Não, mas vamos botar aqui o tambor, porque até tambor tem na igreja. Aí chega um tempo que o tambor não é mais agradável. Vamos botar a sanfona. Botar o irmão aqui no triângulo, né? Aí justamente quando a fé, em vez de adoração, está sendo um atrativo, um show, e não uma adoração ao Senhor. Por isso que a Bíblia fala do Novo Testamento, que a adoração tem que ser em espírito e em verdade, e que nós temos que prestar um culto racional ao Senhor. O que é um culto racional? Tu adorando ao Senhor e entendendo que tu está adorando quem? Ao Senhor. E quando tiver todos esses atrativos aqui, ninguém vai ter esse culto racional, porque a tua atração vai ser mais nos toques, nas melodias que está tendo, nos instrumentos aqui na igreja. Até por isso nós não vemos a igreja de Cristo, não tem, algumas começaram a ter, mas né, porque sai da doutrina. Mas não vê nenhuma menção no Novo Testamento na questão da oração com instrumento. É por isso que na igreja de Cristo ela não tem instrumento musical. Entendeu? E a questão da bebida também, uma vez o irmão perguntou. Foi. Esse mesmo que eu dei exemplo foi o mesmo que eu O daquele irmão momento. perguntou sim, isso. Mas em casa eu não posso tomar não, uma cervejinha, calma ali. Não sabe mais, irmão. Não pode não. Pode não, irmão. Não, irmão, eu estou em casa, não estou mal pai, não estou. Não, é a mesma coisa. Eu começo a beber ali, de repente totalmente está lá, né? De repente eu pego um carro, a volta e sai para noite. Porque o cara que bebeu, irmão, se ele tomar a primeira dose, a mente dele é de sair. E outra coisa, o cara que bebeu um dia, ele nunca vai beber só para dizer, um exemplo aqui, não, beber só porque é bom. Ele bebe para se embriagar e servir de palhaço para os outros. Tá entendendo? Ele não bebe só por prazer. Então, isso também é uma coisa que falta o contexto, né? Mas, infelizmente, tem muitos irmãos que bebem. Na igreja de Cristo tem muito papo aqui, mas infelizmente. Tem. E tipo assim, Tem, irmão. É tipo, a gente já ouviu falar, mas e aí? e um exemplo assim, que esse argumento que esse rapaz me falou, tipo assim, eu não achei cabível um pouco que cerveja. Todo mundo que eu conheço que toma cerveja, essas coisas, sempre me falaram a mesma coisa. A primeira vez que experimentou, o gosto é ruim. O gosto é ruim, não presta, é azedo, não sei o quê. Porém, por conta das influências do mundo e tal, vou pro canto, pede uma cerveja, não sei o quê, bebendo sem gostar. Quando deu fé, já não conseguia mais, tipo assim, ir pra festa sem tomar uma cerveja. Mesmo achando o gosto ruim, é porque se tornou um vício. Isso, exatamente. Ou seja, então, aquela pessoa que fala que não se embriaga, mas toma sua cerveja de vez em quando, ela está só alimentando o vício dela, mesmo que não esteja se embriagando. É um pecado também, né? O cara saiu do natural. Quando a gente sai do natural, tá pecando. Bom, então, tudo isso que nós estamos falando, que só aqui um pouco aqui, mas tudo isso que opera é esses espíritos aqui, malignos. Não é o Espírito de Deus. De maneira nenhuma, irmão, o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai querer nos atrair a fazer aquilo que o mundo oferece, que é a bebida, que é a adoração do instrumento, e várias outras coisas. Mas os espíritos decaídos, que caíram também com Satanás, esse sim, é que vai colocar a nossa mente, quer entrar em nós para que nós possamos estar praticando o quê? Todas essas coisas. É por isso que nós temos que obedecer o Espírito Santo, né, que habita o quê? Em nossa vida, irmão. Então isso aí é coisas que. É que a música mudando. Ah, mas uma música mudando romântica. Não, eu posso escutar a música mudando que não tem nenhum palavrão. Mas quem é que está por detrás que escreveu aquela música? Porque toda música ela tem um significado, ela tem uma trajetória, ela tem tudo. Né? Uma vez eu vi a entrevista do cara e ele perguntou para o irmão da igreja sobre a questão de música mudando.
Irmão, o que é que você acha? O cara perguntou assim, eu pergunto no pastor na questão de escutar a música mudando. Aí o pastor, não, você pode escutar, mas tem que ser aquelas músicas que a letra seja bonita, que não tem exclamação. Aí ele falou com o irmão, e assim eu fiz, eu comecei a escolher algumas músicas que a letra é bonita, né? Que fala de paixão, aquele. Mas que quando começava a escutar as músicas, ele pensava só em traição. A outra irmã falou, então pronto, porque essas músicas aí ser bonitas, e tem letra bonita, mas ela tem toda a trajetória para te levar a esse sentimento o quê? Maligno. Tá entendendo? Claro, a gente escuta porque um vizinho de bola, agora eu não vou botar na minha casa, eu não vou botar no meu carro, eu não vou botar no meu celular escutar no ouvido. Tá entendendo? Porque é coisas que vai trazer um sentimento maligno para mim e para você. Embora a letra seja bonita, mas traz um sentimento maligno, de traição, de bebida, de qualquer coisa, traz uma lembrança. Vai falar. Isso. Pronto. Não tem uma boa fama. Não tem. Para você deixar. Exatamente. Pronto. Isso. Isso. A música mudando também da boa forma, irmão. Um exemplo, já pensou lá na minha casa? Deixa eu falar um cantor aqui que não seja posso falar? Nem sei. Zé o quê? Nem conheço. Roberto Carlos, é mais conhecido. Pronto, Roberto Carlos. A pessoa só bota o somzão lá na minha casa e quem passa na rua, tá lá Roberto Carlos. Você pode ter certeza que a pessoa não dá para ainda os bons isso. Porque eles apontam porque eles têm na mente dele que isso é errado, porque não é o quê? É coisa que traz o quê? Boa fora. E não é nenhuma. Desculpa, Roberto Carlos, não. É que tu falou assim. Não, tá. Tá brincando. Irmão, muito bom. Exato, é isso aí. Então, tudo aquilo que nos faz boa fora, nós que somos a luz, nós temos que realmente desprezar. Porque as pessoas têm que olhar para mim, para você e ver nós o que como luz. E você pode ver, irmão, que infelizmente, irmão, no nosso lugar acontece isso. Tem pessoas que escutam música mudando, tem pessoas que bebem vinho, tem pessoas que bebem cerveja. Tem. A gente já ouviu falar no meu da igreja. Mas quem é que vai julgar? Eu não estou só comentando, não estou julgando não. De maneira nenhuma, porque eu posso ficar até no mesmo precipício. Mas é uma coisa que, por exemplo, uma vez a minha esposa foi na casa do irmão nosso da igreja, mas não daqui. Quando chegou lá, o som estava torando, Santo Júnior. A minha esposa disse que quando a pessoa veio e viu que ela correu, mas por que ela correu? Porque ela sabe lá no escuro dela que isso ali é uma coisa que não é bom, que não traz boa fama. Para ela que se diz ser o quê? Boa luz. Uma cristã, uma pessoa que representa Deus. Não era para ter corrido. Ou a irmã entra ali, eu vou escutar a ação de Júnior, mas eu. Mas por que ela baixou? Porque ela sabe no íntimo dela que Deus não se agrada disso. Vai falar? Então, irmãos, convidando tudo isso aqui, tudo isso que acontece, essas coisas que foi falada, vem dos Espíritos malignos, não do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, a irmã trouxe esse salmo muito bom para falar.
Mas, segundo as pessoas que estão procurando brecha para pregar, para pecar, eles dizem assim, mas Paulo se tornou fraco, fraco. Usa esse texto para. Ele se fez fraco, mas eu fiz filósofo. Ele chegou lá em Atenas e viu vários deuses. Né? Aí ele disse, olha, eu vi um altar que ele se fez fraco. E ele virou, se fez forte, não quer dizer que Paulo, cuidado com o botiqueiro, Vou vender aqui, aumentei com o bem, eu faço irmão. Churrasquinho você vendia, né? Pois é. Assim, Mateus, é certas coisas, irmão, e o pastor vai ter que ver, porque lá fora você vai chegar muita pessoa para seu exemplo, o cara chegou para tu, a questão da bebida, né? O diabo. Tá entendendo? Aí vai chegar em outras questões, não, porque hoje tudo é maleável, né? Hoje tudo pode. Mas isso aqui é. Se tu é filho de Deus, eu vou ser Jesus. Jesus Então, aqui, para concluir essa parte, né? No versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, aqueles que estavam apacentando os porcos fugiram quando aconteceu aquele episódio. E anunciaram na cidade, nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Os caras fugiram, né, e começaram a anunciar o que tinha acontecido, né, uma manada de porco, né, que tinha precipitado. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e fizeram o quê? Temeram. Ficaram admirando, né? Porque até outro tempo, eles viam aquele homem lá se martirizando, quebrando as cadeiras, andando vagando, de repente vê o cara lá sentado, vestido e em pleno o quê? Consciência. Eles temeram aquilo que aconteceu com aquele homem. Versículo 16. E os que aquilo tinham visto, contaram o que aconteceu ao endemoniado, acerca dos povos. E começaram a rogar que saísse o quê? Do seu termo. Expulsaram Jesus. Jesus e os que andavam com ele, o discípulo, por causa do acontecimento. Não saiam daqui. Porque você trouxe foi prejuízo aqui para nós. Porque foi um grande prejuízo. Você imagina aí 2.000 povos ali sendo precipitados, né? E eles não queriam Jesus ali. Aí no 17, e começaram a rogar que saia do seu termo. E entrando ele, quem? Entrando Jesus e os discípulos do mar, rogavam-lhe o que for endemoniado, aquele homem que era endemoniado, que era legião de demônios, que deixasse entrar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve o quê? Misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos o quê? Se maravilharam. É uma linda história, né? Quando o homem vê Jesus partindo, ele roga, ele pede: Senhor, deixa eu ir mais tu. Porque o que Jesus fez na vida daquele homem, irmão, na questão dele era uma gratidão em seguir Jesus por Jesus fosse. Mas só que Jesus, tudo Jesus tinha um objetivo. Não, você vai ficar, tu vai primeiramente para os teus. E anuncia quão grandes coisas o Senhor fez o quê? Na tua vida. E o que aconteceu, irmãos? Aquele homem, com a gratidão que ele teve, do que Jesus fez com ele, ele começa a anunciar o grande milagre que Cristo fez na vida dele. Né? Decápolis, que é 10 cidades, né? Ele está anunciando o milagre que tinha acontecido na vida dele. Nós sabemos que ali muitas pessoas
se converteram. As pessoas ficavam maravilhadas porque as pessoas conheciam aquele homem, sabiam como era a vida daquele homem antes, e agora vendo aquele homem restaurado, em pleno juízo, vestido bem, e mais o que? E anunciando as virtudes e as grandezas de quem? De Deus. E as pessoas se maravilhavam, ficavam temerosas pelo grande milagre que Cristo fez e se convertiam pela pregação deste homem, que um dia estava possesso de demônios, mas agora, uma vez encontrando a luz, está anunciando o quê? A luz que iluminou a sua vida. Então que assim possa ser nós, irmão. Porque da mesma forma que Cristo fez na vida desse homem, Ele fez na minha e na sua vida. Então que nós possamos sempre estar anunciando o quê? As grandes coisas que Deus fez na minha e na sua vida. E se nós for parar para pensar, irmão, como grandes coisas Deus Ele tem feito em nossas vidas, vai falar, irmão. Então, me chamou a atenção aqui no finalzinho, né, do capítulo 4, quando os discípulos se admiraram de quem é este que vem e o mar lhe obedece, né? Isso. É o versículo passado. E aí você vê que o poder de Deus na natureza, tudo está sob o seu comando. E o poder do mal aqui, né, da legião, não foi o conceito, né, de Jesus. Isso. Por isso, para nós, é muito gratificante e calmante mesmo para a nossa vida, a gente nada temer, não tem nada que temer. Porque se o bem e o mal obedecem, e o mal, se não tem o poder, vendo aqueles lá rogar, implorar, né, se ajoelhar, clamar, Jesus é maior que tudo, não tem nada que temer. Temos só confiar. Só confiar. Porque realmente Ele é que está no poder e no controle de todas. Então, o que temer? Se até a natureza, porque o discípulo ficará admirado, irmão, realmente, mas como é que foi? Até o vento obedece. Enquanto outras pessoas ouviam e não obedeciam, que eram os fariseus, os saduceus, né? Jesus está pregando, anunciando, e eles não escutavam, não obedeciam. Aí quando o discípulo, rapaz, que homem é esse, né? Que até o vento, né? E o mal obedece, e nem o mal pode conter o que Jesus pode fazer. Então, outro ponto, que nós não devemos temer nada, irmão. Porque o Deus a qual nós servimos, ele é poderoso para fazer todas as coisas por cada um de nós. Então, assim como esse homem anunciou, a luz que chegou na vida dele, nós também possamos sempre estar o que anunciando, com grandes coisas Deus ele fez na nossa vida e continua fazendo. As pessoas ficaram admiradas porque conheciam o testemunho daquele homem. Então, assim é como, rapaz, eu conheci um tempo atrás do irmão Cláudio, é um exemplo, né? Olha como é o irmão Cláudio hoje. Mas se o irmão Cláudio vem, está aqui, mas até mesmo algumas coisas lá, as pessoas vai, né? Nós escutando a música mudando lá e o vinho. Não, não acredito. Não, isso não acredito não. Não acredito não. Escutando o Roberto Carlos. Tá? Irmãos, que Deus seja louvado. Na outra quarta-feira não dá continuidade, versículo 21. Os irmãos mostram aqui que mais. Conheci um irmão, ele me dá um carinho, sem meio-dia. A paneladazinha. Que é isso, rapaz? Que carinho é isso? Amém. Uma graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome, ó Deus, tanto no céu como na terra. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento maravilhoso, Pai, que o Senhor nos proporcionou. É momentos que nem esse, Senhor, que nós nos edificamos uns com os outros e aprendemos mais para a tua palavra. Senhor, tudo que foi falado aqui, Senhor, foi só coisas que a gente vê, Senhor. Nós não estamos aqui julgando, quem somos nós para julgar, pois podemos também, Senhor, cair da mesma forma. A tua palavra fala que
aquele que está em pé, pode estar aqui no rádio, porque nós estamos sujeitos. Essas pessoas que a gente até conhece, mas que tem esse testemunho, te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar tendo misericórdia e se estão vivos ainda, Senhor. Porque o Senhor está dando uma oportunidade para que eles possam abrir os olhos e entender, Pai, que nós temos que adquirir, Pai, tudo aquilo que tem boa fama e não má fama, tá? Se for nosso formato menos de dor, nos ajuda nessa caminhada. Nos livra, Pai, da tentação desse mundo, Pai, porque são muitos. Todos os dias, Pai, nós somos tentados por as coisas desse mundo, Senhor. Mas eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, dá força a cada um de nós, Senhor, para que nós não venhamos cair nessa tentação, que nós não venhamos pecar nem contra Ti, nem contra o Teu Filho, nem contra o Espírito Santo, Pai, também do nosso vida. Dá força para a Tua igreja, onde ela estiver, Pai, para ser conosco. Aqui eu vou te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, o dia que o Senhor nos proporcionou para um bom dia, nos proporciona também, Pai, se for da Tua vontade, uma boa noite. Que nós possamos dormir bem, que nós possamos descansar nosso corpo físico. E se for da Tua vontade, para amanhã o Senhor possa nos dar um novo dia em Tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que eu te oro, eu te agradeço. Amém. Amém. Amém.